Olá, turma! Então, hoje a gente vai para a nossa aula 23 de Fundamentos de Enfermagem e hoje também a gente vai fazer mais uma revisãozinha de algumas coisas que a gente precisa estar batendo sobre noções de farmacologia. Reforço a orientação de vocês reverem essa disciplina, tá? E hoje a gente vai estar revendo o cálculo de insulina, de heparina, transformação da solução glicosada. Lembram aquela questão, por exemplo, o médico solicita uma solução glicosada a 10% e a gente só tem solução glicosada a 5%, mas temos ampolas de solução glicosada a 25%, a 50%. Então, a gente pode transformar esse soro, que é de 5% para 10%, tá? Tem um cálculozinho que a gente pode fazer. E também vamos estar vendo hoje sobre aspiração de vias aéreas. Paciente que está secretivo, né, produzindo muita secreção, precisa liberar essas vias aéreas, aspirar essa secreção, tá? E essa secreção que a gente aspira via nasal, via oral, via traqueostomia também, se o paciente tiver traqueostomizado, e até paciente entubado. Sendo que o paciente entubado é um paciente grave, geralmente quem aspira paciente que está entubado são fisioterapeuta, né? São os fisioterapeutas e o médico, tá? Às vezes o enfermeiro, porque tem que estar lidando com o respirador. Então tem que saber manipular ali o respirador no momento que está aspirando. Então, geralmente, quem aspira paciente entubado com tubo na boca ou paciente que está em uso de respirador via traqueostomia. Então, geralmente, quem faz isso é o fisioterapeuta, tá? Mas possa ser que vocês possam necessitar de estar auxiliando e ajudando essa aspiração. Então, a gente tem que saber a técnica aí da aspiração desses pacientes. Agora, tem paciente também traqueostomizado que não está em uso de respirador e a gente aspira ele normalmente, tá? A técnica para aspirar qualquer via é a mesma, certo? Uma técnica asséptica, ou seja, a gente usa a luva estéreo, sonda estéreo, não pode ter contaminação no momento que a gente vai aspirar esse paciente, certo? Então vamos lá, gente. Começar então a aula de hoje. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Então, cálculo de insulina e heparina. Gente, vocês lembram que heparina e insulina, eles são medicamentos que são medidos em unidades. Então, as vias de administração geralmente são, né, subcutânea ou endovenosa, tá? Então, tanto a heparina quanto a insulina, a gente administra essas duas vias, né? O médico prescreve essas duas vias, via subcutânea, que é a mais comum, que já é de rotina, e às vezes necessita uma administração endovenosa. A insulina, né, que você já sabe que são para pacientes diabéticos, quando é que necessita aí de uma administração venosa? A venosa, gente, lembre que quando a gente administra qualquer medicação venosa, o medicamento é absorvido imediatamente, tá? Então, quando o médico solicita uma insulina endovenosa, é porque esse paciente ele está com uma glicose muito alterada e necessita rapidamente baixar essa glicose. Então, é administrar endovenosa. E a heparina também, quando o paciente pode estar numa urgência, né? Que, por exemplo, paciente numa trombose, né? Paciente com presença de uma trombose grande em membros inferiores e precisa desfazer esse trombo, aí possa ser que ele necessite de uma heparina endovenosa, né? Paciente que realiza procedimentos como hemodiálise, que o sangue sai da corrente sanguínea dele, passa por um processo, né, por uma máquina que vai substituir aí o rim, paciente com insuficiência renal, né, que realiza hemodiálise, porque o rim não está funcionando. Aí o sangue vai sair de uma veia, né, passar por um processo todo hemodiálise e retornar para o corpo do paciente. Então,
esse processo aí, que, né, que é hemodiálise, como é uma grande quantidade de sangue que sai e entra nesse circuito, necessita de heparina, certo? Então, a heparina, tanto a insulina, elas podem ser administradas tanto endovenosa quanto subcutânea, tá? Mas assim, nem sempre temos disponíveis as seringas graduadas em unidades. Eu vou mostrar aqui para vocês, que eu separei aqui. Eu não trouxe, não tenho na verdade, né? Em casa aqui, uma insulina, uma seringa graduada em unidade. Eu tô com essa aqui que é graduada em ml. Então, olha só. Essa seringa é seringa de 1 ml, tá? 1 ml. Sendo que aí ela é graduada em 0,1, 0,2, não sei se vocês estão vendo direitinho aí. 0,1, 0,2, 0,3, estão vendo? Ela é graduada aqui até chegar 1 ml, que no final equivale a 1 ml. Olha a diferença aqui. Aqui é uma seringa de 1 ml, tá? Olha a diferença aqui. Eu vou pegar uma seringa de 3 ml. Dá para vocês verem. Aqui, ó. Essa seringa ela é mais grossinha, né? 1 ml aqui nessa seringa, ela vai até aqui, ó. Ó, aqui tem 1 ml, aqui eu tenho 1 ml, ó. Ela todinha, tá? Aqui a gente tem a mesma dosagem, sendo que aqui é uma seringa de 3 ml. Aí eu graduei aqui, eu parei aqui em 1 ml, eu fiz uma medida aqui de 1 ml. E aqui a seringa que só é 1 ml e tá graduada aqui em 1 ml. Então, por exemplo, se eu não tenho a seringa graduada em unidades, o que vocês precisam saber? Que cada 1 ml, aqui no finalzinho, 1 ml equivale a 100 unidades. Cada 1 ml equivale a 100 unidades, tá? Então, eu posso pegar uma seringa dessa e administrar insulina, porque eu sei, ó, que 0,1 é igual a 10 unidades, que 0,2 é igual a 20 unidades, que 0,3 é igual a 30 unidades, que 0,4, tá, é igual a 40 unidades, que 0,5 é igual a 50 unidades, e assim em diante até chegar 1 ml, que é igual a 100 unidades, tá? Então, fiquem sabendo que essa seringa equivale a 100 unidades, ela toda cheia, tá? E cada 0,1 equivale a 10 unidades, né? 0,1 equivale a 10, 0,2 equivale a 20, 0,3 equivale a 30, tá? E assim em diante até chegar 100 unidades. Por que que eu preciso saber disso? Porque às vezes eu não tenho, porque tem uma seringa dessa, tá? Que eu falei para vocês, que já é graduada em unidades. Então, quando eu não tenho, eu posso pegar essa seringa e substituir sem problema nenhum, tá? Que às vezes o médico prescreve em unidades a insulina NPH ou a insulina regular. Lembram da diferença da insulina NPH da insulina regular? Então, a insulina NPH é aquela insulina que é leitosa, tem uma aparência leitosa, tá? E ela tem uma ação lenta, é insulina de ação lenta. E nós temos a insulina regular, que é também chamada de cristalina, que tem uma ação rápida. Então, ela é utilizada mais, assim, como uma ação de emergência. Às vezes o médico prescreve de horário, tá? Mas quando o paciente tem uma glicose muito difícil de controlar, aí às vezes ele prescreve a NPH junto com a regular. Mas na rotina, geralmente o médico prescreve a insulina NPH de horário, por exemplo. Ele coloca 20 unidades em jejum pela manhã e 10 unidades antes do jantar, certo? Põe aí 2 vezes ao dia subcutâneo. Então, revendo aqui, o médico prescreveu, aí eu não tenho a seringa
de unidade. Só tem essa seringa aqui de 1 ml. Aí ele prescreveu 20 unidades de manhã. Eu posso colocar aqui, ó, 0,2. Esse 0,2 equivale a 20 unidades. Aí eu posso administrar lá no paciente 20 unidades, certo? E à noite prescreveu 0,1. Aí eu venho aqui, ó, aspiro até 0,1, certo? Que equivale a 10 unidades e administro no paciente. Aí com isso é muito simples, certo? Se eu tenho essa seringa de 1 ml, eu posso substituir pela de unidade sem problema nenhum, porque elas são equivalentes, certo? E a heparina, ela já tem uma unidade diferente, certo? Ela tem, geralmente, ela tem um frasco, certo? Maior, de 5.000 unidades, certo? Ou então ela já vem uma ampolinha pronta para administrar com uma quantidade maior, com uma dosagem maior, tá? O médico prescreve essa ampola toda para o paciente. Ou às vezes ele vem, né, com essa dosagem maior, certo? Que o médico prescreve uma quantidade menor para o paciente. Então a gente tem que estar prestando atenção, tanto na insulina quanto na heparina, que a gente vai estar vendo agora em diante. Tá? Deixa eu passar pro próximo aqui. Então, gente, o que eu falei pra vocês. Eu tenho essa seringa, ó, de 1 ml. Olha aqui que eu mostrei pra vocês a seringa de 1 ml, que ela é graduada. Essa que eu mostrei pra vocês, né? Ela é graduada de 0,1 a 1 ml. Cada tracinho desse equivale a uma dosagem também da seringa de 100 unidades. Então, 1 ml equivale a 100 unidades. Então, 0,1 equivale a 10, 0,2 equivale a 20, 0,3 equivale a 30 e assim diante. E aqui foi só para vocês terem uma ideia, né, de proporção da... Essa aqui é a seringa de 3 ml, tá? Então, aqui 1 ml, essa primeira dosagem aqui. E ela pode ser medida também, já para a gente aspirar certinho também, se a gente precisar, meio ml. Ela tem essa dosagem aqui também graduada, se a gente precisar, né? Que às vezes, dependendo do medicamento, a gente vai precisar medir uma quantidade menor. Deixa eu colocar aqui. Ó, exemplo 1. Foi prescrito 50 unidades de insulina NPH subcutânea, tá? Porém, só temos seringas de 3 ml. Quantos ml irão corresponder a 50 unidades, sabendo que 100 unidades é igual a 1 ml? Gente, pelo que eu já expliquei para vocês, vocês já sabem que 50 unidades seria igual a meio ml, é 0,5. Né? Só pelo que eu já falei com vocês, mas vamos fazer o cálculo. Se 100 unidades é igual a 1 ml, 50 unidades vão ser igual a quantos ml? X ml. Então, aquele cálculozinho, aquela regrinha de 3, 100 é igual 100 vezes x, 100 vezes x, certo? É igual a 1 vezes 50. Então, 100, 1 vezes 50 é 50, né? 50 dividido por 100, porque aqui está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, 50 dividido por 100, se vocês fizerem o cálculo, vai dar meio ml. Então, o que eu falei para vocês, que meio ml é igual a 50. Então, se o médico prescreveu 50 unidades de insulina NPH e eu só tenho seringa de 3 ml, só é eu pegar a seringa de 3 ml e colocar meio ml, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês de novo. Ó, tá vendo? Então, o médico prescreveu 50. O que vocês aprenderam agora? Deixa eu colocar aqui, às vezes fica meio embaçado. Meio ml aqui, ó, gente.
Aí eu tô sabendo que essa dosagem aqui é meio ml, tá? Aqui é 1 e aqui é meio, certo? Então, porque eu sei que 0,5 é igual a 50 unidades. Essa dosagem que eu coloquei aí nessa atividade é só para dar exemplo mesmo, porque dificilmente o médico prescreve 50 unidades de insulina, é uma quantidade grande, tá? Dosagem grande, se o paciente tiver com a glicose muito alta. Mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Essa seringa de 3 também era graduada de 01, 02, 03, tá? Porque ela tem os tracinhos aqui até chegar a 05. Então, se precisar aspirar uma quantidade menor de insulina, eu também consigo, porque ela também, até chegar ao meio, ela tem os tracinhos, e cada tracinho significa 01, 02, 03, 04, até chegar ao 05, tá? Então, essa seringa aqui, ela também tem graduação menor, se precisar, né, da gente medir, tá? Uma quantidade menor. Podem rever lá, viu, gente, esses probleminhas, esses exemplos que eu tô dando só uma pincelada, porque já deu isso em farmacologia. Agora, a heparina, né, que tem aí unidades, mas ela tem uma dosagem maior, tá? Então, pediu para administrar 2.500 unidades de heparina subcutânea de 12 em 12 horas. Temos frascos de 5.000 em 1 ml. O frasco tá lá a dosagem, que em cada 1 ml eu tenho 5.000 unidades. Só também da gente ler, né, o frasco, a gente nem precisaria fazer o cálculo, a gente já saberia de cabeça, certo? Olha só, administrar 2.500 unidades de heparina de 12 subcutânea de 12 em 12. Temos frasco de 5.000 em 1 ml. Como proceder, né? Como é que eu vou calcular aqui porque eu quero 2.500 unidades? Se eu sei que em 1 ml eu tenho 5.000 unidades, né? E só de olhar a gente sabe o quê? Que 2.500 é a metade de 5.000. Se 2.500 é a metade de 5.000, e se em 5.000 eu tenho 1 ml, então 2.500 eu vou ter a metade, que é 0,5, tá? Então, só de ver, a gente não precisaria o cálculo, mas o cálculo é aquele mesmo cálculo de regra de 3. Se em 5.000 eu tenho em 1 ml, 2.500 eu vou ter em quantos ml, tá? Realizando a regra de 3, 5.000 vezes x, né? É igual a 2.500 vezes 1. 2.500 dividido por 5.000, meio ml, tá? Então, eu fiz o cálculo para mostrar para vocês, mas também a gente só de olhar, a gente vai, né, saber resolver isso aí. Agora, gente, a transformação. Também eu fiz só um exemplo, porque dificilmente vocês vão precisar fazer esse cálculo, tá? No estágio de vocês. Porque geralmente isso já vem pronto, tá? E o médico já até coloca a dosagem que ele quer. Por exemplo, ele fala, põe um soro, tá? Um soro fisiológico, um soro glicosado. Coloque lá umas ampolinhas, deixa eu pegar aqui. Coloque lá umas ampolinhas, uma ampola de 50 unidades meio ml de glicose, mais 2 ml de cloreto de potássio. Então, geralmente, gente, um médico já põe tudo prescrito. Mas, eu não sei de que vocês vão trabalhar, de repente, no interior da vida aí, que necessite de calcular, que às vezes o médico prescreve uma coisa que não tem pronta.
Então, aí no caso da transformação glicosada, vocês têm que saber, tá? Tem que ter ciência de como é que realiza esse cálculo, tá? A enfermeira vai estar ajudando a vocês a calcular também, certo? Isso não é responsabilidade só do técnico. Tem enfermeira no plantão, pede socorro para ela que elas vão te ajudar, certo? Mas é importante vocês saberem. Vai que a enfermeira não está ocupada no momento, não vai poder ajudar vocês, certo? Então, vocês têm que saber como é o raciocínio aí desse cálculo, tá? Então, vamos lá. Foi prescrito 500 ml de solução glicosada a 10%, sendo que temos disponível 500 ml de soro glicosado a 5 e ampolas de glicose a 50%. Gente, eu vou pegar aqui que eu trouxe, eu tenho aqui disponível para você. Eu não tenho a de 25 no... Deixa eu ver aqui como é que tá no problema. A 50%, isso mesmo. Olha aqui. Tá vendo? Isso aqui são ampolas de glicose, tá? Que a gente pode... Essa aqui é exatamente a de 50%, tá? A outra é de cabeça para baixo. Essa é exatamente a de 50%. Então, é isso, gente. Tá? Essa aqui tá vencida. Por isso que tá comigo aqui. Que eu peguei um bocado de medicamento vencido para estar mostrando para vocês. Certo? É só para demonstração mesmo. Então, gente. Então, vamos supor aqui, ó. Eu tenho esse soro. Tá? Aqui é um Ringer lactato. Não é um soro glicosado, não. Mas aí o médico prescreveu um soro a 10. Eu tenho um soro aqui, tá? Vamos supor que é 5%, ele quer um soro a 10, tá? Aí que eu vou fazer? Eu vou pegar esse soro a 5 e ampolas de glicose a 50 e vamos fazer o cálculo de quanto dessas ampolas eu tenho que colocar aqui para transformar esse soro em 10%. De soro 5 a soro a 10, que foi o soro que foi prescrito, tá? Vamos lá. Primeiro passo, saber quanto temos de glicose em cada frasco disponível. Então, também é regrinha de 3, gente. Olha só, se o soro é glicosado a 5, eu vou saber, porque é porcentagem, tá? 5%. Então, eu vou saber que cada 100 ml eu tenho 5 gramas. Por que eu sei? Por que 100 ml? Porque é porcentagem. Porcentagem está ligado a 100, tá? Isso é cálculo matemático, é regra matemática. Se a porcentagem está ligado, está ligada a 100, porcentagem, tá? Então, eu sei que em cada 100 ml eu tenho 5 gramas, porque é 5%. Então, 5, 100. Eu tenho 5 gramas em cada 100, tá? Então, em 500 ml, quanto que eu vou ter de glicose? Porque quero saber, como o soro é 500, então eu tenho que saber em quantas gramas de glicose eu tenho nesse soro todo, tá? Então, se em 100 ml eu tenho 5 gramas, e 500 ml eu vou ter quantas gramas, tá? Só é fazer o cálculo. Só de olhar a gente já poderia dizer, né, gente? Se em 100 ml eu tenho 500, né? Então, só era multiplicar por 5, mas vamos fazer o cálculo direitinho. Então, 100 vezes x, aqui, ó, fazendo a regrinha de 3, 100 vezes x é igual a 500 vezes 5. 500 vezes 5. 100x é igual a 500 vezes 5, 2.500. X é igual a 2.500 dividido por 100, porque esse 100 que estava aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. Inverte a operação, né? 2.500 dividido por 100 vai dar 25.
E aquela ampolinha de glicose, tá? Que tem 20 ml. Então, como é que eu vou saber quantas gramas eu tenho em cada ampola de 20 ml? A mesma coisa, essa ampola, ela é a 50%. Se é 50%, que em cada 100 ml, né, eu tenho 50 gramas. Porque aqui 5% não é, cada 100 ml eu tinha 5 gramas. Se é 50, cada 100 ml eu tenho 50 gramas. Então, vamos realizar o cálculo, tá? Então, 100, né? Se em 100 ml eu tenho 50 gramas, em 20 ml eu vou ter quantas gramas? Então, só eu realizar o cálculo. 100 vezes x, 100 vezes x é igual a 20 vezes 50. 100 vezes x é igual a 20 vezes 50 é igual a 1000. 1000 dividido por 100 vai dar 10. Então, eu sei que em cada 500 ml de soro glicosado a 5%, eu tenho 25 gramas. Eu sei que em cada 20 ml de soro glicosado a 50%, eu tenho 100 gramas de glicose. Então, nesse frasco eu tenho de 500, eu tenho 25 gramas. Nesse frasco de 20 ml, eu tenho 10 gramas. Cada frasquinho de 50 a 50%, eu tenho 10 gramas ali de glicose, tá? Então, é isso que eu tenho disponível no posto de saúde, no posto de enfermagem, melhor dizendo. E aí, o passo 2, tá? Saber qual é a concentração de glicose que foi prescrita. Não foi um soro glicosado a 10%, vou realizar o mesmo cálculo. Se em cada 500 ml, tá? Ou, melhor dizendo, se é 10%, significa que em cada 100 ml eu tenho 10 gramas, tá? Realizando a regrinha de 3, tá? Se em cada 100 ml eu tenho 10 gramas, em 500 eu vou ter quantas gramas? Que foi prescrito 500 ml de soro glicosado a 10. Então, cada 100 ml eu tenho 10 gramas, porque é 10%. Então, quantos ml, em quantas gramas de glicose eu vou ter no frasco todo? 50, realizando aquela regrinha de 3, tá? Vamos passar aqui pro próximo. Passo 3, saber quando eu vou precisar acrescentar do frasco glicosado para transformar em solução glicosada a 10%. Gente, eu vou encerrar aqui, que esse vídeo está ficando muito grande, e vou continuar aqui a explicar no próximo.